Mas isso só vai acontecer, tá? A gente vai fazer uma busca, né, do search for funcionários. Coloquei mais um texto aqui, tá? Troco inicial, fechamento de caixa. E mais um input, troco inicial, fechamento de caixa. Vamos lá. A sangria vai ser o total de caixa 7.771. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Rincão do canal Rincão Informática. E a gente a partir de agora está começando mais uma aula da nossa playlist de Construindo o Nosso PDV Universal. Se você chegou através deste vídeo no nosso canal, não deixa de ver os outros vídeos que a gente traz da plataforma Bubble, tá? Tem a playlist de introdução Bubble, tem a plataforma EAD, tem a playlist de Excel, formas de Excel utilizadas e exigidas em processo seletivo em ambiente empresarial. E se não for inscrito, aproveita para se inscrever, tá? Ativar o sino das notificações. Deixa o like se gostar dos nossos vídeos, tá? Por favor, compartilha, interage lá, comenta. O seu comentário é muito importante. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato nos canais de comunicação do Instagram, Facebook, pelo e-mail também, tá? Se tiver alguma questão que você acha que está errada e você tiver a correção, cita a gente nos comentários lá, mostra pra gente a correção, que a gente vai fazer a correção e agradecer você depois no próximo vídeo. Nosso intuito aqui é levar conhecimento e tecnologia gratuita a todos e crescer junto. Então vamos embora lá para a próxima aula do nosso PDV Universal. Então até aqui a gente já construiu a base do nosso frente de caixa, né? Que a gente faz as nossas vendas aqui, inicia uma venda nova, faz a venda, finaliza a venda com os dados da venda, certo? A gente hoje vai estar criando o nosso banco de dados de fechamento de caixa e a gente vai fazer o fechamento de caixa. Então nós vamos inserindo os campos aqui e à medida que a gente for desenvolvendo, se precisar de mais algum campo eu vou colocar do jeito que tiver que ser feito. Tá bom, pessoal? Então a gente começa aqui, ó, criando uma nova tabela no banco de dados, né? A gente já tem caixa, fechamento de vendas, funcionário, produtos, usuários, vendas. Vamos criar uma nova tabela aqui. Caixa, fechamento de caixa. Vamos inserir aqui data, certo? Tipo date. Caixa. Vou colocar aqui o nome do caixa. O tipo texto, né? Código de fechamento. Caixa. Tipo texto. Gerente. Nome do gerente. Troco inicial, tá? Do tipo, vamos colocar aqui do tipo número, né? Total vendas dinheiro, do tipo número. Total vendas Pix, número.
Eu vou ir criando aqui, tá, pessoal? Só acompanhar, tá? Então, vamos lá. Código de fechamento do caixa, data, nome do caixa, nome do gerente, total de vendas crédito, débito, dinheiro, certo? Total de vendas Pix, troco inicial. Vamos começar com esses campos aqui, tá? Se precisar de mais, a gente coloca mais, tá? Então aqui na frente de caixa, a gente vai pegar esse pop-up aqui, ó. Vamos copiar ele, colar e vamos renomear ele para fechamento de caixa. Caixinha não, caixa. Vamos mudar aqui que me escreveu errado a tabela. O nome da tabela. Vamos seguir aqui. Então esse pop-up aqui a gente vai colocar como fechamento de caixa. Tá? Ele vai ter fechamento de caixa, certo? Vou aumentar o tamanho dele aqui. 1000. Colocar 1100. Deixar 500 por enquanto, vamos ver. Qual o tamanho que ficou isso aqui? 1072, tá? Eu vou fazendo aqui, tá, pessoal? Vai acompanhando aí, tá bem? Porque isso aqui é questão só de layout, né? Pra gente distribuir para caber direito no pop-up. Caber tudo no pop-up, tá? Aí eu vou organizar aqui. Vamos lá, os campos que a gente colocou. Código de fechamento de caixa e data. Vou deletar isso aqui. E vou pegar daqui. Ver. Código de fechamento.
Vamos. Sempre que a gente copia é Ctrl D, tá? Ctrl mais D, aí você copia, certo? Que vai ser o data. Pode deixar só data, não precisa escrever data de fechamento. Código. Agora deixa eu diminuir os tamanhos disso aqui. Colocar 18. 18 tá bom. E o tamanho dele para 30. 30, vamos lá. Foi 30 esse aqui? 30. Aqui também 30. Agora o tamanho da fonte 18. Aí aparece, certo? Vamos agrupar isso aqui por enquanto. Isso se chama grupo header. Fechamento de caixa. Qual o tamanho do pop-up? 1100. Então também vai ser 1100. Ctrl E. Vou centralizar. Isso. Vou aumentar o tamanho dele aqui. E essa cor que está aqui, eu vou colocar nele todo aqui no grupo. Vamos lá. Não é isso não. Desfaz. Eita, não é isso também não. É só esse grupo aqui, ó. E vamos tirar o background do texto. Vamos colocar aqui um Date and Time Picker, né? Esse é só do tipo date. A data vai ser o current date and time, né? Formatado como custom. Ctrl A para selecionar tudo. DD barra MM barra YYYY, que é dia, mês e ano. Certo? Deixa eu ver aqui.
pediu aqui. Corrente date in time. Formato da data. Vamos customizar aqui, ó. Ctrl A, DD, MM, barra, YYYY. Certo? E o fundo dele vai ser fundo branco do input. Os campos arredondados. Vamos deixar. E vamos tirar aqui os pads. Deixa. Vamos deixar esse padding aqui. Vamos centralizar ele. Vamos colocar o tamanho de 30 também. Tá com 30 e a fonte 18 igual os outros. Certo? Vamos alinhar aqui. Data. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar 100% aqui para aparecer no placeholder e preto assim. Pronto. Agora vamos vir com o input. Código fechamento caixa. Contente inicial, certo? O que vai fazer? Ele vai fazer um calculate fórmula. Deixa eu ver aqui. Eles mudaram as coisas aqui, cara. Deixa eu ver. Eu tenho que ficar procurando igual um doido aqui. Nossa, vi aqui para baixo. Vai ser do tipo generate random string 6. Vamos colocar 8 números para o fechamento de caixa. Que doação, sai daí, tá começando a travar a máquina. Eita. Vai ser 8, certo? E vai usar números. Deixa eu colocar um hashtag aqui. Pronto. Retira a formatação dele, centraliza. Fonte 18. Fundo branco. Entendeu? Vamos ver aqui. Só para a gente ver como está ficando, quando a gente clicar em finalizar caixa, a gente primeiro vai colocar para ele visualizar o pop-up de senha do gerente, que só o gerente vai conseguir fechar. A gente vai vir aqui na tabela do banco de dados, tá? Fechamento de caixa. Nós vamos colocar mais um campo aqui. Senha gerente. Tipo número. Vamos pegar esse pop-up aqui, excluir venda, vamos copiar ele, tá? Esse vai ser o pop-up de fechamento de caixa. Gerência. Fechamento de caixa. Ele vai ser do tipo fechamento de caixa, tá? Esse input aqui vai ser input gerência, senha gerência, fechamento de caixa, certo? Aqui fechamento de caixa.
no botão. Pop-up gerência fechamento de caixa, texto fechamento de caixa, input senha gerente fechamento de caixa e botão senha gerente fechamento de caixa. O que vai acontecer aqui? Quando a gente clicar em finalizar a caixa, ele vai mostrar o pop-up fechamento de caixa, certo? Vamos ver aqui. Não, não é esse não. Espera aí, deixa eu ver o nome que eu coloquei aqui. Pop-up gerência fechamento de caixa. Esse. Aí quando eu clicar aqui, pop-up gerência fechamento de caixa, clicar em fechar a caixa, ele vai mostrar o pop-up fechamento de caixa. Mas isso só vai acontecer, tá? A gente vai fazer uma busca, né, do search for funcionários. Função option sets é igual a gerência, certo? Gerente. Deixa eu conferir no outro aqui o que que tá. Só option set gerente, só gerente. Não tem nada de gerente display aqui não, vamos de novo. Gerente. Item. Senha. Senha. Que contenha input senha gerente fechamento de caixa o seu valor. Vê se é isso. Tá? E a gente vai copiar, né? Esse gatilho aqui, seu flow, copiar, colar. E aí quando não conter dois contém, ele em vez de mostrar o pop-up, ele vai mostrar um alerta, né? Senha não confere. A gente vai fazendo assim sempre, é quase tudo assim, os mesmos princípios, tá? Para o funcionamento aqui no PDV. E vai resetar os inputs. Deixa eu ver aqui. Finalizar a caixa. Vou fazer mais um negócio aqui. Quando o botão deixa eu pop-up fechamento de caixa e set focus. No input, senha, gerente, fechamento de caixa. Cadê? Gerência, fechamento de caixa. Para não ter que clicar, ele já vai direto ali. Vamos lá.
Não foi. Deixa eu ver por que ele não foi. Putz, puxou o pop-up, fechamento de caixa. Senha gerente, fechamento de caixa. Era para estar aparecendo aqui. Nossa, a máquina já está travando muito. Vamos ver. Uma senha errada. Senha não confere. Deixa eu só mudar para aparecer. É centralizado no Top Center. Vai aparecer no meio da tela. Vamos lá. Uma senha errada. Ele não mostra. Uma senha certa. Ele mostra o pop-up. Certo? Então essa função aqui por enquanto está ok, tá beleza. Agora nós vamos configurar aqui todos os campos de fechamento de venda, tá? Olha só, já botou a data pra gente aqui, certo? Eu vou desabilitar isso aqui, porque se a gente clicar aqui a gente seleciona, né? Vou deixar desabilitado. E ele já gerou um código de fechamento do caixa, tá? Que da mesma maneira que você tem um código de venda, de fechamento de venda, você tem um código de fechamento de caixa para quando você quiser puxar os dados daquele caixa, gerência, troco, vendas, vai ser através do código, ok? Seguindo aqui com o nosso vídeo, vamos configurar, né? Vamos lá. Esse aqui é o fechamento de caixa, certo? Copiar isso aqui. Esse aqui vai ser o caixa. Nome do caixa, fechamento de caixa. Ctrl D. Nome do caixa, fechamento de caixa sem fórmula, certo? Vamos deletar isso aqui. Vamos limpar isso. Que vai ser o nome do caixa. Distância que tá ficando aqui. Vou deixar mais um pouquinho aqui. Tá, vamos colocar um íconezinho aqui. Uma seta. Não. Deixa eu ver aqui. Cash. Money. Pode ser esse aqui. O branca. Sem padding. Quer mudar aqui é só apertar o Tab, tá? Ó, Tab vai mudando. Tira aqui o tamanho dele, deixa eu ver. Vou botar isso aqui pra cá um pouco. Vou colocar esse aqui. 30.
Coloquei mais um texto aqui, tá? Troco inicial, fechamento de caixa. E mais um input, troco inicial, fechamento de caixa, certo? Aqui é fechamento de caixa, o grupo, tá? Parênteses, grupo, fechamento de caixa, porque o pop-up é fechamento de caixa, beleza? Aqui no caixa, no input do caixa, a gente vai fazer aqui, deixa eu desabilitar aqui primeiro, né? Os inputs disable, esse aqui também, tá? Ele vai gerar e não pode mexer. Aqui a gente vai fazer uma busca em caixa, do searches for caixa, each item caixa, cadê? Last item. O que é isso aqui? É o último, o caixa que você está utilizando, é o caixa que está trabalhando agora, tá? Ó, tá vendo? A gente vem aqui finalizar a caixa, senha, né? Ele apareceu o nome do último caixa aqui, beleza? A gente vem aqui, ó, na nossa tabela de caixas criados. O último aqui é o André, ó. Então tá certo. Ok? Vamos desabilitar esses campos também. Desabilita. Troco inicial a gente também desabilita, certo? E vamos aqui. Acho que é isso aqui, do searches for caixa, tá? Troco inicial é igual a, deixa eu ver aqui, input, eu acho que não é isso aqui não, deixa eu ver. Item, troco inicial, last item, deixa eu ver isso aqui. Acho que R$100 que a gente abriu caixa de troco, não foi? Tá, então é isso não, é só, vamos lá. Tira isso aqui, certo? Deixa só esse. Acho que é isso aqui. Vamos lá. R$100, certo? De troco inicial. Tá aqui, ó. Deixa eu só formatar para o padrão brasileiro. Ó, troco inicial R$100. Então a gente está configurando nosso pop-up aqui com os dados do nosso fechamento de caixa, tá? Last item. Deixa eu ver se consegue formatar direto para a moeda. Deixa eu mudar ele para texto. Formatado como moeda, certo? Duas casas decimais, vírgula, ponto, R cifrão, espaço. Vamos lá. Certo, funcionou. Apareceu
Eu vou diminuir um pouco o tamanho desse aqui. Eu vou aumentar um pouquinho esse aqui, não precisa diminuir não, só aumentar um pouco. Ele tá com quanto? 93, vamos deixar ele com 100 para ver. Isso, ele não invade o outro lá e vai aparecer. Beleza, pessoal? A máquina está muito lenta. Bora lá. Seguindo aqui com a nossa aula, pessoal. Vamos continuar fazendo aqui o nosso pop-up de fechamento de caixa. Vamos subir esse grupo para cá, né? Deixa eu ver aqui. Tá bom assim. Agora esse aqui a gente sobe ele. Tá? Vou centralizar. Isso aqui vai sair, porque já tem aqui em cima, certo? Isso aqui sai. Não, não vou tirar isso aqui não, vou deixar. O que eu vou fazer aqui? Esses campos. Tá indo junto? Você tá de sacanagem, tá? Não, eu tô selecionando aqui porque que você não quer ir. Sobe junto, cara. Poxa, vai ter que ser assim. E você vem pra cá. Pode vir aqui. Vamos. Eu estou dispondo aqui o layout, pessoal, para ver como é que vai ficar, tá? Eu não vou ficar falando tudo que eu estou fazendo aqui, não. Se você tiver alguma dúvida nessa parte de arrastar, de mudar alguma coisa aqui, pode dar um pause no vídeo aí e dar uma olhada para ver como é que é, tá? Ou o que eu gostaria que fosse feito, assim, você está vendo como funciona a mecânica, a gente está aprendendo a mecânica junto, então você faz o layout de acordo com o que você quiser para a tua aplicação, tá? Você coloca a sua identidade daí, beleza? Tirar isso aqui, tirar esse eu também vou tirar. Ah, agora tu foi, né? Bobão. Isso aqui vai chamar entradas, tá? Esse grupo aqui. Deixa eu fazer o seguinte.
A gente renomeia aqui para entradas. Tira a formatação, centraliza, bota a fonte tamanho 18, certo? Vamos ver se colocar um fundo diferente aqui, como é que fica. Qual é a cor desse fundo aqui? Vamos usar ele. Background Style. Você aperta o Shift e vai selecionando, tá? Você seleciona tudo de uma vez, beleza? Vamos Ctrl D, vamos copiar esse grupo aqui, vamos jogar ele para cá, tá? Vamos colocar aqui saídas, certo? Vamos colocar aqui sangria. Sangria de caixa. Só sangria. Quanto tá isso aqui? 289. Vamos botar isso aqui também com 289. 289. Ctrl E. Vou centralizar. Esse aqui, grupo, fechamento de vendas, saídas, certo? Input, fechamento de vendas, sangria. Tá, nós vamos configurar um pop-upzinho de sangria também. Ctrl E para centralizar. Qual é o tamanho? 289, vamos lá. Esse total a receber, deixa eu copiar esse grupo aqui, Ctrl D. Vou jogar isso aqui no esconder aqui. Esse texto aqui vai ser totais. Tá? Para receber. Pera lá, vou deletar isso aqui e vou copiar desse, tá? Que daí eu faço as alterações, fica mais fácil para a gente preencher, não demora tanto, que eu acho até que já está demorando demais a sala já está ficando muito comprida já. Aqui vai ser grupo, fechamento de venda, totais. Tá? Para receber.
não vai ser a receber não, vai ser total caixa. Esse aqui vai ser sangria. Esse aqui vai ser saldo inicial, certo? Inicial. E aqui vai ser o a receber. Total caixa, sangria, saldo inicial. Vou colocar aqui, faturamento. Pra gente diferenciar, beleza? Agora o tamanho dele aqui, para poder aparecer o nome, vai ter que ser 96. Vamos colocar para esse aqui também. 96. E vamos alinhar com esse outro aqui. Então isso aqui vai ser o input, pagamento, fechamento de venda. Fechamento de venda não, fechamento de caixa. Total caixa. Input, fechamento de caixa, sangria. Input, fechamento de caixa, caixinha não, caixa, saldo inicial. E aqui input, fechamento de caixa, faturamento. Depois se eu achar um nome mais comundativo a isso, aí eu input, fechamento de caixa, faturamento. Certo? Agora nós vamos configurar os valores todos aqui para aparecer os totais das vendas. Vamos fazer agora um pop-up de sangria e depois vamos configurar os totais aqui, tá? A gente deleta isso aqui, e aqui a gente vai mudar esse botão para fechamento de caixa. Gerência. Botão fechamento de caixa, gerência. Porque é o gerente que tem o poder de fazer isso, certo? Fechar caixa. E botão limpar campos, fechamento de caixa. Vamos dar mais ou menos uma centralizada aqui, né? Vamos alinhar com esse aqui para ele ficar mais ou menos assim, igualitário layout. Vamos fazer a configuração desses campos agora. Também vamos criar um pop-up aqui de retirada, tá? Antes da gente fazer o nosso pop-up de sangria de caixa, que nós vamos criar uma tabela de sangria de caixa, tá? A gente vai configurar aqui, limpar campos, a gente vai no Workflow, tá? A gente clica aqui em Element Actions. Espera aí, deixa eu conferir um negócio aqui. Tá? Não vai ter esse botão aqui, tá? Porque isso aqui a gente não pode alterar os campos aqui no fechamento de caixa, tá? Vai ser tudo desabilitado. Então a gente deleta isso aqui. Ok? Vamos centralizar isso aqui. Tá? O dinheiro, como é que a gente vai configurar? O conteúdo inicial dele a gente vai fazer do Assert is for. Tá? A gente vai em fechamento de vendas.
Pera lá. Fechamento de vendas. Item. Pagamento em dinheiro, certo? E SAM. Ele vai somar o total de pagamento em dinheiro. Tá? A gente deixou todos os campos como moeda, certo? E nós vamos desabilitar todos eles, tá? Porque não é para ter alteração nesses valores aqui, é para aparecer os totais. Nem o gerente tem acesso a alterar esses campos aqui. Desabilita todos eles. Vamos ver aqui se vai aparecer o total de dinheiro. Tá? No nosso banco de dados aqui, em vendas, a gente tem caixa, código, forma de pagamento, gerente. Deixa eu ver os outros campos aqui. Aí, fechamento de vendas, não é vendas, é fechamento de vendas. Cadê? Fechamento de vendas. Por exemplo, nós temos vendas aqui com pagamentos em dinheiro. Ele tem que dar o valor total dessas vendas aqui, tá? Então, seria aqui o seguinte, ó. Finalizar caixa, né? Tá aparecendo isso aqui porque a gente não gerou uma venda nova, tá? Quando a gente gera um código novo de venda, ele não aparece aqui. Vamos lá. Já deu o total de dinheiro, tá vendo? Então, se a gente vier no banco de dados aqui e somar o total de entrada em dinheiro aqui, tem que dar aquele valor, certo? Vamos fazer os outros campos. Vamos ser pagamento em cartão, tem só R$90, então tem que aparecer ali R$90. É a mesma coisa de configuração do dinheiro, tá? A gente copia a expressão aqui, copy expression, né? Cola ela aqui e a gente muda o pagamento em dinheiro para pagamento em cartão. Item pagamento em cartão de crédito. Tá? Vamos ver se aparece aqui os R$90 que está no nosso banco de dados lá, nas nossas vendas. Tá? 1.300. Deixa eu ver porque está 1.300 aqui, se eu olhei certo no banco de dados. Pagamento em... Cartão de crédito, 700, 300, 1.300. Eu olhei errado aqui, acho que é cartão de débito. Deixa eu ver, cartão de débito. Isso. Então tá certo, débito e Pix. Vamos fazer os outros aqui. Só colar a expressão, certo? Já copiei o vazio aqui. Copy expression, cola. E aqui é débito, né? Item pagamento em cartão de débito. E aqui Pix. Paste expression, pagamento, item pagamento Pix. Tá? O total de caixa é a soma de todos esses aqui, tá? Então vai ser... Vamos fazer a configuração aqui, certo? Esse input pagamento, dinheiro, fechamento de venda. Deixa eu renomear isso aqui, pera aí, rapidinho. Fechamento de caixa. Aqui também fechamento de caixa. Senão depois na hora da gente fazer os workflows a gente não vai saber qual que é qual, porque tem input com o mesmo nome. Lembre-se que a gente copiou do pop-up de fechamento de venda. Sangria, input fechamento de caixa. Input sangria. Fechamento de caixa. Input fechamento, caixa.
input total, fechamento de caixa. Soma total, fechamento de caixa. Aqui eu deletei isso aqui, pera lá. Sangria, fechamento de caixa. Saldo inicial, fechamento de caixa. Total a faturar. Certo? Então, o total caixa vai ser o input, pagamento, dinheiro, fechamento de caixa, né? Vamos lá. Tá ok? Input, pagamento, dinheiro, fechamento de caixa. Input. Tá com C aqui. Input, pagamento, dinheiro, cadê? Fechamento de venda, não é venda, é caixa. Vamos pegar de novo aqui. Input, pagamento, dinheiro, fechamento de caixa. É isso aqui. Isso. O seu valor mais input, pagamento, crédito, fechamento de caixa, o seu valor mais dinheiro, crédito, input, pagamento, débito, fechamento de caixa, o seu valor. Fechamento de caixa, seu valor, mais o input, pagamento, Pix, fechamento de caixa, o seu valor. Tá? Então vai ser isso. Ele tem que dar o total desses três valores aqui. Certo? Saldo inicial vai ser o mesmo valor aqui, tá? Vai ser o input, troco inicial, fechamento de caixa. Então isso aqui vai ser input, saldo inicial, fechamento de caixa, o seu valor. E o faturamento vai ser, esse aqui é input, soma total, fechamento de caixa. Input, soma total, fechamento de caixa, o seu valor. Mais o input, saldo inicial, cadê? Saldo inicial, fechamento de caixa, o seu valor, menos o input, sangria, fechamento de caixa. Deixa eu ver se é esse aqui o seu valor. Deixa eu mudar aqui, input, sangria, input, total, sangria, fechamento de caixa, o seu valor. Então deixa eu ver se está aqui. Input, não está ele, tá vendo? Ele puxou esse aqui em vez de puxar o outro. Ele tem que puxar esse aqui e ele está puxando esse, porque o nome está igual. Tá vendo por que a gente tem que colocar um nome diferente? Input, total, sangria, fechamento de caixa, o seu valor. Tá? Então o que ele vai ser? Vai ser esse campo, esse aqui vai ser a soma desse campo com o saldo inicial menos a sangria que foi feita no caixa. A gente vai conferir a sangria agora. Vamos ver se está aparecendo os valores por enquanto.
Ó. Se a gente somar esse valor total, vai dar isso aqui, tá? E ele não somou o troco inicial, tá? Vamos colocar aqui, vamos corrigir isso. E não retirou a sangria porque não teve sangria nenhuma, né? Vamos ver aqui o que houve. Isso aqui é... Ele está como texto. Deixa eu mudar para moeda. Tá? Deixa eu retirar essa formatação aqui. Search for caixa, it item, caixa, troco inicial, last item, certo? E aqui a moeda vai ser R cifrão e espaço. Vamos ver se continuou e se apareceu aqui agora. Troco inicial continua, só que ele está desabilitado, tá? Beleza. Agora tem que aparecer aqui. Input, saldo inicial, fechamento de caixa, o seu valor. Input, troco inicial, não é saldo, é o troco. É por isso que não apareceu. Vamos lá. Troco inicial, fechamento de caixa, o seu valor. Deixa eu ver agora. Tá vendo? Apareceu o valor, somou os dois aqui, certo? Agora deixa eu jogar esses valores para tudo para a direita, porque o padrão é do lado direito aqui, o layout. Vou jogar esse botão para cá. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho do pop-up. Tá 500, deixa eu ver 450 quanto fica. 430, tá bom. Vamos ver agora aqui como é que ficou. Bom, muito bom. Vamos configurar a sangria agora, tá? Criar a tabela de sangria e fazer a integração dela com os valores aqui. 14 minutos, tá bom. Vamos lá. Diminuir isso aqui. Vamos vir em data. Tá, vamos criar uma tabela nova aqui. Sangria de caixa. Então, o campo de sangria de caixa vai ter valor sangria do tipo number. Senha gerente do tipo number também. Caixa do tipo texto, certo? Gerente do tipo texto. Vamos colocar a data, né? Do tipo texto também. Acho que por enquanto vai ser só isso aqui. O caixa, a data que foi feita a sangria, que vai ser configurado com data e hora, certo? O gerente que fez a sangria, o nome dele, a senha do gerente e o valor. Tá, vamos ver como é que fica aqui. Vamos agora configurar aqui o pop-up da sangria. Vamos pegar esse pop-up aqui de excluir venda como base.
Fechamento de caixa. Vou pegar isso aqui, vamos copiar isso aqui. Copiar. Colar. Vai ser pop-up. Sangria. Caixa. Sangria de caixa. Vai ter sangria de caixa o conteúdo dele. Desculpa. Deixa eu aumentar isso aqui para 500. Senha gerência. Sangria de caixa. Certo? Gravar. Sangria vai ser o botão. A gente vai mudar ele. Botão. Senha gerente. Sangria de caixa. Vamos trazer aqui para baixo. A senha dele. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Então, o primeiro aqui, tá? Vai ser valor, input, valor sangria de caixa, tá? Vai ser do tipo currents. Então, vai ser R cifrão, certo? Espaço, mostrar valores decimais. Tá? E aqui, digite o valor da sangria. Senha gerente vai ser aqui vai ser nome do caixa, vai ser do tipo texto. Valor da sangria, nome do caixa, nome do gerente aqui, tá? Vai ser do tipo texto. E tá faltando aqui o data, certo? Vamos inserir um date and time picker. Picker. 320 por 45. Vamos colocar esse tamanho também. Date and time picker, sangria de caixa. Ele vai ser do tipo data e hora, certo? E o conteúdo inicial vai ser o current date and time, formatado como custom dd /mm /yyyy, que é ano, certo? E vamos puxar a hora aqui, ó. Vamos apagar esse, deixa até o TT aqui. Apaga aqui, ó. Então ele vai ficar como 2/9/2023, 2h15 da tarde, certo? Acho que se a gente colocar em maiúsculo aqui, ele muda para 24 horas, certo? Vamos deixar assim, que ele coloca a hora correta, tá?
Um dia eu faço uma aula só de formatação desses campos aqui com data e hora. Vai ser uma aula rápida, mas vai ajudar muita gente. O que mais que ele entrou aqui? Não tem que entrar isso, é só aqui. Pera lá. Não é aqui em conteúdo inicial, é conteúdo inicial, perdão, tá? Formato da data aqui, ó. Custom. Deixa eu copiar o que eu fiz aqui. Ctrl C. Copiar. Certo? Vamos ver como é que vai ficar aqui agora. Então, o que vai acontecer aqui? Por enquanto, fechamento de caixa, pop-up e sangria de caixa, não é fechamento, é sangria. Sangria de caixa. Tá? Valor da sangria, nome do caixa, nome do gerente, senha do gerente e a data. Ctrl E. Isso aqui vai ser desabilitado. Tá? Ele vai registrar. Gravar sangria. Quando a gente clicar em gravar sangria, tá? Antes de gravar sangria, deixa eu colocar aqui. Fator relatório, nova venda. Deixa eu colocar isso aqui, sangria de caixa. Caixinha não, caixa. E aí a gente vem aqui no workflow. Tá? Vamos copiar isso aqui, né? Copy, paste. E aí quando a gente apertar a tecla deixa eu desfazer aqui, peraí. Eu cliquei aqui e ele fez, só que ele tem que fazer com a tecla também. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, a gente vem no workflow. Interactions, user press a key or combination of keys, tá? F8. Certo? O que ele vai fazer quando apertar a tecla F8? Ele vai Element Actions, Show, Pop-up, Sangria de caixa. E vai fazer um set focus no Element Actions, set focus no input valor sangria de caixa. É a mesma função aqui de eu clicar no texto, tá? Então, ó, se eu clicar no texto, ele aparece do ESC. Se eu apertar F8 no teclado, ele também aparece e sete o focus aqui, tá? Deixa eu consertar isso aqui, que isso aqui está errado. Deixa eu ver aqui. Pop-up, sangria de caixa. Esse é só dia, mês e ano. Tá? A configuração aqui eu estou confundindo. Vamos ver. F8. 2/9, 2h30, só que tem uma configuração aqui ainda, intervalo de 1 em 1 minuto, intervalo, deixa eu ver se é isso. 2h27, certo. Agora apareceu a hora certa, tá? Ele vai registrar e não consegue alterar, né? Então vamos lá.
que vai acontecer quando a gente clicar no botão gravar sangria? Abre um novo workflow, tá? Data Think, Create New Think, que vai ser o quê? Um novo sangria de caixa, todos os campos. Caixa, input, cadê? Qual foi o nome que eu coloquei? Não coloquei, não, mudei. Input, nome do caixa, sangria de caixa. Input, valor, sangria de caixa, input, nome, gerente, sangria de caixa. Input, senha, gerente, sangria de caixa. Eu acho que é isso, então vamos lá. Valor sangria, nome do caixa, nome do gerente, de novo lá. Caixa. Nome de caixa. Nome de caixa, sangria de caixa, tá aqui, o seu valor. Data. Date and Time Picker, né? Vai estar aqui embaixo isso provavelmente. Deixa eu ver aqui. Date. Date and Time Picker, sangria de caixa, seu valor. Certo? Gerente. Input, nome, gerente, cadê? Nome. Gerente, sangria de caixa, seu valor. Senha gerente. Senha gerência, sangria de caixa, seu valor. Input, senha gerência, o que está dando errado aqui? Deixa eu ver. Input, password. Input, senha gerência, sangria de caixa. Aqui em data, senha gerente, eu coloquei como number, tá? Então a gente deleta senha gerente e vai ser do tipo texto. Ver se ele corrigiu no workflow aqui. Input, senha gerente, gerência sangria de caixa, seu valor. Agora ele aceitou. E o valor é input, valor sangria de caixa, o seu valor. Tá? Só que ele só vai fazer isso, nós vamos pegar essa mesma premissa aqui, tá? Copia. Vamos fazer aqui senha gerente sangria de caixa. Vamos lá. Do assert is for funcionário. Deixa eu conferir aqui como é que tá isso. Option sets, gerente, tá. É igual a gerente, certo? Depois vem que contenha it item senha. Vamos lá. Que contenha input
senha, gerência, sangria de caixa, o seu valor, certo? A gente copia, cola. Peraí que eu estou confundindo as coisas aqui, calma aí, gente. É isso mesmo, tá certo. Se não conter, dos contém, ele vai emitir um alerta. Bip, senha incorreta. Senha não confere. Vai ser da cor vermelha. Mil milissegundos de tempo, né? Vai ser no top center. E vai ser do tamanho 24, que é o que eu utilizo como padrão para tudo aqui. Vamos ver aqui agora como é que ficou. F8, né? Vamos fazer uma sangria de 500. Nome do caixa, André. Nome do gerente, Anderson. E a senha 45, 45, 45. Vamos ver. Senha não confere, tá vendo? Não deixou fazer. Certo? Se eu colocar a senha correta, ele gravou. Se eu vier aqui, ó, em data, sangria de caixa, nova entrada, caixa, data e hora, gerente, tá, valor da sangria. Ele criou. Só que além dele criar, depois que ele criar, eu vou colocar aqui um alerta também. Sangria registrada, certo? 3 milissegundos, 1000 milissegundos, né? Da cor verde, top center. Vai resetar os inputs e vai fechar o pop-up. Element Actions, Hide, pop-up, sangria de caixa. E aqui, se ele der senha não confere, ele vai resetar o input, Element Actions, reseta tudo. Deixa eu ver se eu consigo resetar só Element Actions. Grupo, reset data da senha. Deixa eu ver. Não é isso não. É o Element Actions, reset inputs, ele não permite fazer. E dá de novo um set focus em input, valor, sangria de caixa, tá? Ele vai apagar tudo, você vai ter que inserir as informações de novo. Ou você pode simplesmente dar a mensagem de senha não confere, tá? Eu vou deixar só a senha não confere, aí a pessoa vai e corrige a senha. Aqui, tá? Só tem um negócio aqui que está me incomodando. Em primeiro lugar é o input valor da sangria, aqui em cima. Depois o input nome do caixa. A gente é só clicar e arrastar para o tab fazendo a sequência aqui, tá? Depois o input nome gerente e depois o input senha gerente. Então ficaria assim, ó. F8, valor, por exemplo, 500, nome do caixa, tá vendo? Ele muda aqui na sequência, ó. Beleza?
Agora, no nosso fechamento de caixa aqui, ó. Flow não, pera lá. Está configurada a sangria, certo? Ele registrou o caixa, tá? Ele vai sempre fazer a franquia referente àquele caixa ali, tá certo? Agora aqui no pop-up, fechamento de caixa, sangria, nós vamos fazer uma busca, o mesmo padrão aqui, tá? Só que aqui a gente vai fazer, ó, do a search for sangria de caixa, tá? Each item, valor da sangria, sum. Ele vai somar o total de sangria feita, tá? Por exemplo, se a gente vier aqui e fazer F8, ó, uma nova sangria, um valor de 200. Nome do caixa, André. Eu vou mudar isso aqui, tá? Gerente, Anderson. E a senha do gerente. Vou mudar um campo aqui. Ele fez a sangria. Então, se a gente vier aqui em finalizar a caixa, ele já deu o total de 700 das duas sangrias. E aí aqui agora a gente vai fazer a redução de valor, tá? Vou fazer a conversão aqui. Vamos lá. A sangria vai ser o total de caixa 7.771, 7.721. Tá? Saldo inicial de 100. O faturamento 7.820, certo? Só que tem que ser menos a sangria, ou somar a sangria. Deixa eu ver o cálculo que a gente vai fazer aqui. Então, o faturamento vai ser o input menos o input da sangria, certo? Porque vai aparecer aqui o valor já sem a sangria. Aqui é o total de fechamento de caixa e o faturamento aqui, que é o que ele vai ter que dar conta no final do fechamento, é o valor do total menos a sangria que já está contabilizada. Então, isso aqui vai ser igual ao input sangria fechamento de caixa. Então, vamos lá. Input sangria, cadê? Fechamento de caixa e seu valor. Vamos ver como é que fica aqui. O total é esse valor, ele tem que dar conta de 7.121, porque já foi retirado 700 do caixa dele. Beleza? Agora vamos configurar o fechamento. Quando a gente clicar em fechar, antes de eu fechar o caixa aqui, deixa eu fazer a mudança aqui. Pop-up, sangria, nome do caixa, a gente vai fazer, não vai ter conteúdo inicial, deixa eu ver se dá certo isso aqui. Do a search for caixa each item caixa last item. Deixa eu ver se aparece o nome dele direto aqui. F8. Já apareceu aqui, André, tá vendo? Deixa eu só desabilitar esses campos aqui, esse campo aqui, vou deixar esse campo desabilitado. Igual esse aqui, ó. Então já puxou o caixa para a sangria não ir errado para caixa nenhum. Ser específico daquele caixa ali. Beleza? Vamos desabilitar esse campo aqui, tá? E vamos colocar uns textos aqui que eu esqueci de fazer. Valor sangria. Retira a formatação dele.
Ctrl D. Fez aqui bonito, espera aí. Deixa eu descer isso. Vou descer isso aqui também. Vamos reorganizar aqui. Qual é a borda que está aqui? Ctrl C, vamos colocar aqui, certo? 100% de intensidade na borda. Tá? E a cor vai ser essa daqui, ó. Ficou a mesma cor das outras. Isso aqui vai ser nome do caixa. Nome gerente. Deixa eu distribuir isso aqui um pouco mais. Vai caber tudo igualitariamente. Valor da sangria, nome do caixa, nome do gerente. Ctrl D. Senha, gerente. Vou aumentar o tamanho dele aqui, mais 10, 510. 520. Isso. Ctrl D. Dá. Data da sangria. Ver como é que ficou agora. Aqui o fechamento de caixa, certo? F8. Nome do caixa, tá. Valor da sangria, nome do caixa, nome do gerente, senha gerente, data da sangria. Certo. Vou fazer agora o fechamento de caixa. Quando a gente clicar em fechar caixa, nós vamos criar um novo elemento data theme, create a new theme, fechamento de caixa. Todos os campos, código de fechamento. Deixa eu pegar aqui os
os nomes, né? Input, código de fechamento de caixa. Acho que já está nomeado certo já. Input, código, fechamento de caixa. Seu valor. Date and time picker, acho que é esse C aqui. Deixa eu ver se eu vou renomear ele. Date and time picker, fechamento de caixa. Fechamento de caixa, seu valor. Nome do caixa. Nome do caixa, fechamento de caixa, seu valor. Deixa eu ver se tem aqui. Input, nome. Nome do gerente, eu não coloquei. Deixa eu ver aqui. Não coloquei. Eu vou tirar isso aqui. Tá? Qual é o valor que está aqui? Search for caixas. Vamos copiar isso aqui. Essa expressão. Tá? Vamos jogar aqui. Ó. Isso aqui nada mais é que o valor desse input aqui. Clear. Past. Tá? Isso aqui vai virar gerente, certo? Input, nome, gerente, fechamento de caixa, tá? E aqui vai ser do tipo texto, certo? E vamos ver a busca que nós vamos fazer para aparecer o nome do gerente aqui. Pessoal, vamos vir aqui em data, né? No nosso banco de dados, na nossa tabela. Vamos em caixa, tá? Admin caixa gerente. Vamos usar esse campo aqui, gerente, tá? Nós vamos vir aqui no index, pop-up abrir caixa, funcionário, tá? Nome da caixa, tá? Então pop-up abrir caixa gerente. Vamos vir aqui, aumentar ele. Desce isso aqui, tá? Ctrl D. Input caixa, input nome gerente, abrir caixa funcionário. Tá? Deixa eu deixar sem, certo? Vou colocar manual aqui.
Não vamos usar o input não. Nós vamos fazer o seguinte, tá? Se tiver mais de um gerente, né, que geralmente esses grandes magazines aí tem essas redes de loja, a gente vai colocar um drop down aqui, certo? Deixa eu ver a largura desse 320 por 45. Vamos fazer a mesma coisa. 45, 320, drop down, selecione, gerente, abertura de caixa. Certo? Vai ser isso aqui. Tá? Ctrl E. Vamos subir aqui. A distância de um para outro. Deixa eu subir um pouco isso aqui. Fora. Ah, já sei o que é. Tem que subir isso aqui. Que é o grupo. Aí. Selecione o gerente. Para a gente puxar a nossa lista de gerente, se a gente vier no nosso banco de dados aqui, tem um funcionário, né, cadastrado como gerente, que é a Renata Rincão, e tem o Rincão como caixa. Certo? O que a gente vai fazer? Aqui está para a gente digitar o nome do caixa. Então nós vamos colocar 2 drop-down para que ele puxe do banco de dados os usuários que tiverem cadastrado como caixa como gerente. Tá? Para aparecer nesses 2 drop-downs. Vamos mudar os dois aqui. Esse primeiro, Dynamic Choices, tá? A gente vai fazer uma busca em funcionário, certo? E o Source Choices, o que é isso? A gente vai do Searches for funcionários, tá? Função Option Sets igual a gerente, que a gente quer que apareça os gerentes cadastrados aqui, correto? A gente fecha aqui. E o Option Captions vai ser o Current Options nome, que a gente quer que apareça o nome do gerente. Certo? A gente vê aqui, ó. Já apareceu o nome dela aqui. Tá? Se eu tiver mais um usuário cadastrado, por exemplo, aqui, ó, se eu vier no banco de dados aqui, vou inserir manualmente funcionário, certo? Uma nova entrada. Cadê a função Option Sets? Vai ser gerente. O nome. Antônio Galvão. Tá? Senha de 1 a 6. Função gerente, a gente cria. Já entrou aqui, certo? Ele já vai atualizar aqui, ó. Automaticamente. A gente seleciona qual gerente que a gente quer. Tá? Ele está aparecendo um campinho branco aqui. Então, para a gente não aparecer esse campinho branco, a gente vem aqui, tá? E acho que aqui, ó, this input not show be empty, não pode ter coisa em branco. Aí ele vai desaparecer lá, fica vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, só os nomes, tá vendo? Vamos mudar aqui o do funcionário também, tá? Porque digamos que seja um market, né? Um supermercado. Vários caixas. Você vai selecionar qual caixa que vai trabalhar aquele dia dentro do teu banco de dados e qual o gerente que vai gerenciar aquele caixa. Certo? Vamos tirar isso aqui também. Ó. Vamos deletar isso. Input, nome de caixa, abrir caixa funcionário. Deixa eu fazer o seguinte, então. Vou copiar essa expressão aqui, tá? Ctrl C. Deleto. Certo? Deixa eu jogar aqui só porque eu copiei isso.
Ctrl D, selecione caixa, não é gerente, é caixa, abertura de caixa. O que a gente muda? Em do searches for, a função vai ser caixa, tá? Se a gente vier com outra, aí aqui a gente coloca selecione o caixa. Por que eu estou fazendo essas mudanças todas aqui? Para poder no fechamento de caixa aparecer os dados de tudo, tá? Vocês vão entender daqui a pouco como é que vai ficar a dinâmica lá. Vou inserir um outro funcionário aqui, caixa, tá? Vamos ver o nome. Ana Luísa, certo? Senha de 1 a 6 também. E a função dela, caixa. Criar. Tenho 2 caixas de 2 gerentes, certo? Se eu vier aqui, ó, Rincão e Ana Luísa, que eu tenho registrado. Eu não digito mais manualmente. Eu faço uma busca diretamente no banco de dados que eu tenho do meu aplicativo. Correto? E a gente vai ter que alterar aqui agora. Pode vir direto aqui. Abrir caixa senha gerente, certo? E abrir caixa senha funcionário. Create new caixas. O que é aqui? Tá vendo que já deu missing? Vamos adicionar todos os campos aqui, tá? E vamos tirar o admin. Esse aqui vai ser o drop down. Selecione gerente abertura de caixa, o seu valor. Então o caixa vai ser drop down. Selecione caixa, abertura de caixa, nome, tá? Porque eu quero que apareça o nome. Certo? O nome que tiver lá, vai gravar o nome que tiver aparecendo lá. E drop down, selecione gerente, abertura de caixa, nome, tá? Vamos e direciona para a página frente de caixa. Vamos fazer uma abertura de caixa nova aqui. Eu vou mudar isso aqui também, tá? Seleciono o gerente. O gerente vai ser a Renata, o caixa vai ser a Ana Luísa, tá? A senha dela e o troco inicial. Abrir. Abriu, tá? Ainda continua aquele negócio aqui. A gente vai corrigir isso aqui também, tá? A gente vê aqui no nosso banco de dados, caixa Ana Luísa, gerente Renata Rincão, tá? E o campo de troco inicial, certo? Cadê o troco inicial que não está aparecendo aqui? Por que não apareceu? Troco inicial, R$100. Apareceu aqui, tá vendo? Então funcionou as alterações que nós fizemos. Certo? Aqui na nossa página index, nós vamos copiar pasta. Esse aqui vai ser login, tá? E esse login aqui ele tá o quê? Show pop-up abrir caixa, certo? Então, em vez de ser login, vai ser abrir caixa. Aí fica assim, ó. Abrir caixa, tá? Esse login aqui, eu vou colocar para a gente acessar a função de setores, né? Para o usuário se logar. Tem algumas funções que o funcionário vai ter acesso, como pode inserir folha de ponto ou qualquer outra coisa que eu não sei. Eu vou pensar numa função legal e também dá para o gerente acessar para ele entrar no painel de controle. Vai ser através do login aqui, tá? Então eu só copiei mais um botão aqui nessa nossa header, né? No nosso cabeçalho.
Aqui eu vou colocar LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e vejo se eu coloco mais alguma coisa, manual de uso. A gente pode desenvolver isso aí para vocês verem como é que funciona o princípio também. Vai ficar bem legal, tá? Eu queria inicialmente fazer umas 6 aulas do PDV todo, mas eu estou vendo que vai dar umas 10 aulas, porque tem muita função que vocês têm que aprender a fazer, que é importante para a aplicação de vocês. Então agora mudou aqui, abrir caixa. Seleciono o gerente, seleciono o caixa, certo? E a gente faz. Vamos voltar aqui. Fechamento de caixa. Então aqui o que vai ser? A gente vai pegar essa mudança, as alterações, tudo que a gente fez, foi para poder esse campo funcionar, tá? Você está vendo como é que a mecânica é interligada, os gatilhos, o workflow, tudo é uma coisa interligada na outra? Então, a gente faz uma busca aqui do Search for caixa, it item, caixa, last item, certo? Então a gente copia, joga aqui, cola, it item, gerente, last item, certo? Last item. Então tem que aparecer o nome do gerente aqui. No caso, o último caixa aqui, tá? O caixa que tá funcionando, seria o gerente Renata Rincão, caixa Ana Luísa. Então vamos rodar com ele, tá? Deixa eu ver aqui, preview. Tá aparecendo errado, eu vou corrigir isso aqui também, tá? Deixa eu ver, finalizar caixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Renata Rincão e Ana Luísa. Aqui puxou certo, tá? Deixa eu só mudar aqui o tamanho dos campos para poder aparecer o nome sem cortar, né? Vamos lá. Vou centralizar isso aqui. Na esquerda. Esquerda também, qual é o tamanho desse input? 140. Deixa eu ver se 140 se aparece o nome todo aqui. Vamos jogar para cá, que está em cima do nome ali, ó. O código tem como diminuir o tamanho do código aqui, deixa eu ver. 140, vamos colocar 120. Isso. Cento e 150 e aqui 150. Vamos ver como é que fica agora. Renata Rincão e Ana Luísa. Certo, agora vamos colocar aqui, ó. Caixa, last item. Deixa eu ver se tem aqui last item. Ou eu posso fazer o seguinte, ó. Limpar a expressão toda. Do search for caixa, last item. Last item nome. Last item caixa. Deixa eu ver se é isso. Search for caixa, last item caixa. Deixa eu ver se vai aparecer. Quem é que está como caixa aqui é a Ana Luísa, não é isso? Ana Luísa. Vamos ver aqui se aparece o nome dela agora. Beleza? Agora vamos registrar o fechamento de caixa para a gente acabar essa aula, tá? Tem a função também de impressão depois do fechamento de caixa, e aí eu vou fazer aqui um pop-up de impressão como se fosse em bobina e também a opção de imprimir em folha 4, tá?
Porque nos grandes mercados ele imprime direto em bobina quando ele fecha o caixa, certo? Então vamos lá. Finalizar caixa, o que ele vai fazer? Show pop-up, gerenciamento, fechamento de caixa. E aí é o pop-up, fechamento de caixa, não, gerência, fechamento de caixa, esse aqui, fechar caixa, tá, o pop-up, fechamento de caixa, aqui, ó. As outras workflows já tá pronto. Criar um novo fechamento de caixa, nome do gerente. Vamos olhar os inputs aqui de novo. Deixa eu abrir mais uma aba da mesma aplicação, porque daí eu consigo olhar as coisas sem precisar ficar trocando de banco de dados para... Vem aqui, PDV Universal. Joga para cá. Aqui ele está no workflow, certo? A gente vai aqui em painel de controle, frente de caixa. Cadê? Pop-up, fechamento de caixa. Caixa é o input, nome do caixa, fechamento de caixa. Então, gerente. Input, nome do gerente, fechamento de caixa, o seu valor. Senha gerente. Senha do gerente não vai ter, porque ele já colocou a senha para poder fechar. Total vendas crédito. Input. Qual é o nome aqui daqui? Pagamento crédito, fechamento de caixa. Input pagamento, tá? Input pagamento crédito. Input pagamento crédito, fechamento de caixa, o seu valor. Pagamento débito, fechamento de caixa, o seu valor. Certo? Total vendas dinheiro. Input, pagamento dinheiro, fechamento de caixa, seu valor. Total vendas Pix. Pagamento Pix, fechamento de caixa, seu valor. Troco inicial é o input, saldo inicial, fechamento de caixa. Seu valor. Tem mais alguma coisa aqui que ficou faltando? Vamos conferir. Código de fechamento, data, nome. Código de fechamento, data, nome do caixa. Certo? Nome do gerente, total vendas crédito, nome do gerente, vendas crédito, dinheiro, débito, Pix. Tá faltando sangria. Vamos lá. Não é no flow não, é aqui, ó. Set another field. Vamos criar um campo novo aqui. Sangria de caixa. É do tipo number, certo? Vai ser o input sangria, fechamento de caixa. Seu valor. O que
mais que está faltando? Total caixa. Não tem esse aqui? Deixa eu ver. Não tem, deixa eu mudar aqui. Espera lá. Fechamento de caixa. Em vez de senha gerente, vai ser total, valor total caixa. Valor total, fechamento de caixa. Certo? Vamos ver aqui. Que vai ser o input, soma total, fechamento de caixa, o seu valor. O que mais que está faltando aqui? Sangria já foi, certo? Saldo inicial e faturamento. Deixa eu ver se tem aqui. Troco inicial tem, sangria já foi. Criar um novo campo. Faturamento de caixa. Do tipo number. Que vai ser o input total a faturar, fechamento de caixa. Acho que é só isso. Certo? Depois disso, ele vai resetar os inputs. Element actions. Reset inputs. Ele vai dar um hide, né? Element actions. Um hide no pop-up pop-up gerência, fechamento de caixa. É esse o nome do pop-up? Pop-up fechamento de caixa. Não, só pop-up fechamento de caixa. Não, gerente. Gerente eu vou botar a senha. Pop-up fechamento de caixa. Vou tirar o reset input, tá? Que ele não tem que resetar nada. E vou fazer o seguinte aqui, ó. Data tem, delete a thing. O que ele vai deletar? Ele vai fazer uma busca, tá? Do search for caixa last item. Ele vai deletar o último caixa do banco de dados, tá? Ele vem aqui no banco de dados e caixa. Ele vai deletar o último caixa, tá? Não tem problema, porque ele vai manter o fechamento, todos os dados atrelado a todas as vendas daquele caixa. Se você não quiser que ele delete, é só você tirar esse gatilho, essa função aqui. Eu tenho por hábito deletar o caixa, tá? E vamos vir aqui, uma coisa que toda hora que eu estou escrevendo aqui eu percebo e agora eu me atentei. Aqui são totais, não entrada. Entrada é ali. Valores totais. Pronto. Vamos colocar assim. Certo? Então vamos abrir um caixa, vamos fazer o venda e o fechamento dele para a gente ver. Tá? A gente vem aqui em data, certo? Caixa. Vamos deletar os dois, tá? Fechamento de caixa. Não tem nenhum ainda. Tá? Vendas. Vamos deletar todas as vendas, certo? E vamos fazer um teste aqui agora. Index preview. Vamos lá. Vamos abrir um caixa.
Vamos realizar algumas vendas aqui, certo? Fizemos algumas vendas, abrimos caixa, né? Fizemos as vendas depois da abertura do caixa. Vamos realizar mais uma venda, tá? Vamos colocar em dinheiro, 625. Aí nós vamos fazer uma sangria, tá? Vamos tirar R$300 do caixa. Nome do caixa é Rincão. Nome do gerente, vou colocar aqui quem tá de gerente. Eu vou mudar aquele campo ali também, tá? Aí eu encerro a aula. Cadê funcionário? Quem tá de gerente nesse caixa não é caixa. É o Antônio Galvão, certo? Então vamos lá. Antônio Galvão. Senha dele. A data, a hora, certo? Gravar. Gravou a sangria, tá? Vamos fazer o fechamento de caixa. Os valores totais aqui, certo? Quanto teve de sangria, que está somando junto com o caixa que já tinha das vendas anteriores. Entendeu? Então o total é esse aqui, ó. Saldo inicial 150, sangria. Pera lá, deixa eu ver o que está errado aqui. Cadê vendas? Essas duas aqui tem que sair. Não geraram um código. Vou alterar aqui. Ó. Já deu alteração, tá vendo? Sangria, R$1.000 de sangria. Por que R$1.000? Deixa eu ver aqui. Sangrias. Já tinha duas sangrias aqui no caixa do André, tá? Agora tá certo. Beleza? Fechar caixa. Só que após tá faltando função aqui. Depois que ele fechar o caixa, log the user out.
Vai deslogar, tá? E vai se dirigir para a página Navigation Go to Page Index, certo? E botão fechamento de caixa gerente clicker. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Create a new fechamento de caixa, certo? Vamos ver as funções de novo aqui. Espera lá. Vamos deletar isso aqui. Vamos deletar a sangria, tá? Nós vamos fazer depois uma função para deletar a sangria também, tá? Vai ficar tudo registrado no fechamento de caixa, porque senão ela vai ficar acumulando nos outros caixas que forem abrir. Se a gente percebeu aqui agora, ela estava registrada aqui ainda, tá? Vendas. Vamos deletar as vendas. Caixa. Já deletou o caixa, fechamento de caixa. Vamos deletar também o fechamento de caixa. Fechamento de venda, na verdade, né? Deleta. Cadê? Fechamento de venda. Aqui. Já foi apagado. Fechamento de caixa. Vou apagar também. Vamos fazer do zero. Aqui no painel de controle não, no frente de caixa, no pop-up sangria de caixa, a gente vai pegar essa fórmula aqui, tá? Essa expressão, e vai aqui, ó, no nome do gerente. Copy expression. Por que não está indo? Não quer ir, então vamos lá. Do searches for caixa. Aqui tá o quê? Each item. Gerente, last item. Pronto, vai aparecer o nome do gerente aqui, do funcionário do gerente na sangria. Abrir caixa. Gerente Antônio Galvão, caixa Rincão, digite a senha do caixa, valor inicial de 120 de troco. Nova venda. Vamos lá. Lançou um produto na venda, caixa ocupada, usuário logado, finalizar venda, dinheiro 150, crédito 150, conclui a venda, nova venda, camarão 1.500, finalizar venda, 1.000 no cartão, 2.750 no dinheiro. Conclui venda, nova venda, 650 coxinha. Finalizar a venda, débito, 600 e 700 no Pix. Finalizar caixa. Vamos fazer uma sangria. Já apareceu o nome do caixa e o nome do gerente. Vamos conferir aqui. Cadê? Caixa.
Gerente Antônio Galvão, caixa Rincão. Gerente Antônio Galvão, caixa Rincão. Valor da sangria é 350, que vai ser em sangria de dinheiro, certo? Finalizar caixa. Todos os valores aqui, ok? Fechar caixa. Fechou. Deslogou, foi para a página de index. Vamos ver aqui se ele deletou o caixa. Deletou o caixa que tinha, mas ficou o fechamento. Certo? Tá do jeito que eu queria. Beleza? Pessoal, a gente vai terminar essa aula por aqui hoje, tá? E não acabou não, ainda tem muita coisa para a gente aprender. Essa aula ficou bem grande, porque eu fui fazendo algumas alterações que eram as necessárias para todas as funções de fechamento funcionar e a gente atualizar alguns erros de construção, tá? Não erro de função, porque a função funciona, então ela serve para um fim específico. Mas erro de construção no propósito que a gente está no nosso PDV universal aqui. Se gostou, já deixa o like, tá? Curte com like, comenta, compartilha com os amigos para que mais pessoas consigam ter acesso à tecnologia gratuita para a gente aprender junto, crescer junto. Mais uma vez, o intuito do nosso canal é a gente aprender e crescer junto. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sino das notificações para sempre estar informado de todas as aulas, tá? A gente vai fazer mais vídeos esse final de semana aí. Vamos tentar fazer, porque a vida está muito corrida. E no máximo que eu posso, eu tento ficar aqui para manter o canal ativo fazendo as coisas, tá? Se um dia o canal crescer e virar minha principal fonte de renda, aí eu vou ter como me dedicar mais para poder fazer as coisas melhor para o canal. Mas qualquer sugestão, qualquer dúvida, crítica que você tiver, pode entrar em contato com os canais de comunicação, Instagram, WhatsApp, e-mail, tá? Se não tiver o WhatsApp, você fala comigo lá no Instagram lá que eu te passo o contato. Se não gostar, pode dar o seu dislike. Se achar que tem alguma informação incorreta, por favor, mostre a correção pra gente. A gente vai fazer a correção e vai te citar, te agradecendo no próximo vídeo, o vídeo de correção do erro que você encontrou. Muito obrigado a todos aí, até aqui. Se você chegou nesse vídeo se você chegou nessa série através desse vídeo, não deixe de assistir os outros vídeos anteriores, tá? Que a gente está construindo o PDV do zero. Nós temos as nossas outras playlists no canal, a gente fala sobre Excel, sobre programação Bubble, sobre outras coisas, construção de plataforma EAD. Tá bem legal o conteúdo, a gente está crescendo, eu estou satisfeito com o resultado até aqui. Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal. Valeu, tá? Grande abraço aí, tchau!